Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, para trabalharmos aí um ponto muito importante dos aspectos iniciais da parte gramatical, que é o assunto de fonética e fonologia. Quando a gente pensa em fonética e fonologia, a gente está falando daquela parte que está relacionada a som em língua portuguesa. Sim. Você vai me dizer, mas o que será que está relacionado a som? Achava que gramática era tipo mãozinha dali escrevendo, professor. Não. Com relação à fonética e fonologia, existe um campo amplo que cai em concurso que diz respeito à nossa identificação, por exemplo, das sílabas, saber a separação silábica certinho, de que forma as palavras se separam, quais são as unidades fonéticas das palavras, quais são as composições que se juntam e não se separam, quais são aquelas que se separam, a tonicidade das palavras, qual é a sílaba tônica, para a gente falar também sobre as regras de acentuação. Tudo isso está nessa parte de fonética. Então é importante porque cai sim. Então é necessário que a gente saiba, embora seja um assunto que muita gente fala, poxa, mas é um assunto muito leve. Graças a Deus, em nome de Jesus. Você quer o quê? Coisa pesada só que cai na sua prova? Não. Né? Vamos abençoar o conteúdo leve também que nos auxilia aí, que nos ajuda a alcançar a pontuação máxima, a acertar questões. Quem é que quer errar uma questão de acentuação? Ninguém nesse Brasil. Portanto, tem que saber regra para conseguir responder corretamente, adequadamente. Combination? Então vamos aí, ó, abrindo os nossos slides para você poder acompanhar. Eu já vou começar a falar aqui, ó, sobre ditongo. Por qual razão a gente já vai falar sobre ditongo? Vamos pensar o seguinte, ó, Brasil. Vamos pensar o seguinte. A língua portuguesa vai apresentar uma unidade sonora e uma unidade gráfica. O que vai ser isso daí? A gente vai ter aquilo que nós chamamos de grafema e aquilo que nós chamamos de fonema. São coisas diferentes? Sim. O grafema é a unidade gráfica, o fonema é a unidade sonora. E nem sempre eles correspondem à mesma unidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou pegar uma palavra comum que todo mundo conhece. Táxi. Táxi, palavra da língua portuguesa, todo mundo sabe, né? Hoje todo mundo usa Uber, né? Mas enfim, táxi, tá lá, táxi. O que a gente vai entender foneticamente de modo a ser grafado? Táxi, você sabe que se escreve com T-A-X-I. Você sabe isso, né? Sabe que se escreve dessa forma. Quando a gente pensa na unidade do grafema, na escrita da palavra táxi, o que você tem ali? 4 letrinhas, certo? Táxi, 4 letrinhas. Agora, quando você pensa na unidade sonora, no fonema da palavra táxi, você percebe que tem alguma coisa ali a mais. Táxi. Quer dizer, tem um sonzinho a mais. Ninguém fala taxe, ninguém fala tasse, ninguém fala taze. Não, a gente fala o quê? Táxi. Aquele X, ele não corresponde a um fonema. Ele corresponde a 2 fonemas, tá? Xi. Aquele X a gente lê xi. A gente fala, né? Xi. Então, eu tenho o quê? 2 fonemas. É isso que acontece em língua portuguesa. Por isso que as pessoas erram, às vezes, a escrita, não sabem direito como é que se escreve, porque a gente tem a mania de reproduzir na escrita da mesma forma que está na fala. Por isso que a criança escreve com C em vez de escrever com 2 S. Estou falando criança, mas você está entendendo. Por isso que escreve. Por qual razão? Por causa dessa representação fonética. Então, a gente tem que entender como é que acontecem esses encontros, quais são esses encontros, para poder construir adequadamente as palavras, para poder entender corretamente como é que faz uma separação. Pode parecer uma bobagem, que, professora, você está indo muito nananana. Mas, ó, eu corrijo redação todos os dias eu tenho textos para corrigir. E vou te falar um negócio, um dos erros mais grotescos, e você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa escreve tão bem e separa as palavras dessa forma? Por qual razão? Porque não sabe o que é um ditongo, porque não sabe o que é um dígrafo, porque não sabe que
algumas palavras, algumas letras, alguns encontros a gente não separa. E aí, na redação, ela replica isso. Você vai falar, poxa, mas é uma coisa tão pequena. Gente, é pequeno, mas é erro. Não adianta. Separar sílabas de modo errado na redação compromete o seu texto e ocasiona erro de ortografia, da escrita correta, da separação silábica correta. Então, dependendo da banca para qual você escreve, para qual você faz o concurso, isso daí pode dar um desconto grande. Tem banca que tira 0,5 de cada erro, 0,2 de cada erro. Aí imagina um camarada que só vai separando ditongo ao longo do texto, que faz aquela separação horrível, que quando tem SS, em vez de separar, ele deixa ali junto naquele... Não dá? Então é necessário o quê? Que você saiba o que são esses encontros, qual é a razão desses encontros, o porquê desses encontros, combinado? E a gente vai começar com o nosso clássico, porque esse cara aqui, meu filho, o ditongo, aparece em diversas regras de acentuação, por isso que eu tenho que saber bem o que é o ditongo. Bom, feitas as apresentações, vamos lá então analisar Brasil, o que é ditongo? O que é ditongo? Que nomezinho do capirotinho, né, professora? Por que precisa ser desse jeito? Bom, vamos pensar o seguinte, o ditongo é o encontro de uma vogal, vamos pegar assim, ó, vogal, mais uma semivogal. Eu vou abreviar, tá? Depois aqui. Uma vogal mais uma semivogal. Ou, já vou abreviar, semivogal mais vogal. Então, a ordem aqui, se é vogal e semivogal ou semivogal e vogal, não interfere. Você já deve estar se perguntando aí, professora, o que é uma vogal? Vogal é aquela nossa... Vogal, pelo amor de Deus, né? Volta aqui para mim. Nós temos em língua portuguesa vogais e consoantes. O que é uma vogal, gente? O A, E, I, O, U, certo? A, E, I, O, U. Consoantes, todas as outras lá, C, D, W, X, T, S, M, tudo aquilo lá. Agora, vogais, A, E, I, O, U, beleza. O que é, você vai falar, pô, então vogal é A, E, I, O, U. Quando a gente está falando de fonema, tem uma outra delimitação. Qual seria ela? Vai lá. Nossa vogal é aquela que é forte. Forta não. Ê, Brasil. Vogal é aquela que é forte. E a semi é aquela que é fraca. Com relação ao quê, gente? Com relação ao som, ao fonema, tá? Vou colocar fonema, para você lembrar que tudo aquilo que é fonema é som, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? O ditongo, vamos pegar outra cor de caneta. O ditongo é o encontro dessa vogal mais uma semivogal. Então, é um encontro de vogais, que não se separam. Isso é o ditongo, é um encontro de vogais que não se separam. Mas por qual razão elas não se separam? Você já deve estar se perguntando, né? Por que é que elas não se separam? Elas não se separam justamente por causa dessa qualificação. Uma é forte e a outra é fraca. Eu não posso deixar uma fraca sozinha. A fraca precisa sempre de alguém que é forte, tá? Isso é a lei da natureza, né, meu amigo? Então, o fraco precisa do forte, não adianta. Por isso que essas vogais, elas ficam agarradinhas, juntinhas, elas não se separam, porque o fraquinho precisa do forte. O que é que o forte faz? O que a vogal forte faz? Ela é a vogal cabeça, chefe da sílaba. Tenho que pensar assim, toda sílaba terá uma vogal. Quem é a vogal? Vogal é o carro-chefe da sílaba. Vogal é o mestre. Vogal é o tipo, venha comigo porque eu mando em tudo, eu sou o dono dessa bagaça toda. A vogal é sempre aquele elemento central ali. Toda sílaba apresentará uma vogal. Então, eu não tenho, professora, uma
uma sílaba sem vogal? Não, eu não tenho. Eu tenho sempre uma vogal acompanhando essas consoantes. Então, eu sempre tenho uma forte. Às vezes, como acontece aqui, às vezes a gente tem uma semivogal junto. E aí, o que acontece? Ela fica ali grudadinha, coladinha. Quais são os tipos de ditongo, então, que nós temos? Deixa eu mostrar para você aqui, abra o nosso slide, as nossas categorias de ditongo. Vou colocar alguns exemplos e você já vai entender. Primeiro tipo de ditongo, vamos pensar assim, o mais comum é o ditongo que a gente chama de ditongo crescente. O que é o ditongo crescente? Vamos colocar aqui, você já vai entender. A palavra convivência. Olha lá, o que eu vou ter aqui? Ditongo crescente. Vou pegar esse vermelho. Aqui, ó. Convivência. Você percebe que aqui nós temos... Por que ele é crescente? Porque eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Por que ele é crescente, Brasil? Porque eu tenho do fraco para o forte. Tá vendo que tá subindo? Eu tenho do fraco para o forte. E isso é tão verdade que é do fraco para o forte que o i ele quase some na hora da fala, né? Convivência. Você vai falar, puxa, ele fica... Ah, tem gente até que fala a convivência das pessoas, não é assim? Tem gente que fala convivência. Por qual razão? Porque engole o i. Então, o i ele é mais fraquinho. O que fica mais perceptível, o que predomina é o a. Convivência. A, forte. E, ó, vou te dar uma dica. A vogal a, ela sempre, olha que é difícil eu falar essa palavra em língua portuguesa, né? Quem me conhece sabe, sempre é vogal. Não existe um A semivogal, professora? Não existe neste Brasil um A sem, e em todos os outros países que falam língua portuguesa. Não existe este A que seja fraco. O A, meu filho, sempre é forte, beleza? Bom, aí então nós temos esse chamado ditongo crescente. Vamos pegar aqui, volta. Temos também o decrescente, né? Decrescente, que vai fazer o caminho inverso. Por exemplo, eleito. Vamos pegar aqui. Olha aqui no meinho. Eleito, tá vendo? Aqui eu tenho vogal mais semivogal. Aqui tá descendo. Eu tenho o meu E que é forte e o I que é fraco. Geralmente o I, quando ele não é hiato, a gente já vai falar de hiato, ele é semivogal, na maioria das vezes, beleza? Então, ditongo crescente, decrescente. Aí a gente pode ter algumas nomenclaturas também de ditongo oral e ditongo nasal. Calma que eu já vou explicar isso daqui, o que é. Oral, vamos pegar um oral aqui. Causa. E um nasal. Amam. Calma que você já vai entender, tá? Calma que você já vai entender o que eu tô fazendo aqui. Ó, primeiro aqui, causa. E aqui, amam. Por que eu vou ter aqui um ditongo oral em causa? Causa, claro, aqui a gente pode classificar, né, como decrescente também, mas a gente chama de ditongo oral por causa do aspecto fonético. Então, ó, pensa do seguinte, a gente tem aqui, ó, uma classificação e aqui eu tenho outra classificação, tá? O que seria esse nosso ditongo oral, Brasil? Oral é aquilo que sai pela boca, é o fonema, o som que sai todo pela boca. Causa, deixa eu virar assim, ó. Causa. Mesmo que você esteja gripado, coronavírus, seja lá o que for, causa, todo som sai o quê? Pela boca, não sai nenhum som nasalado. O que é diferente do nosso ditongo chamado ditongo nasal. O ditongo nasal, o som sai pelas fossas nasais, o que é muito comum em língua portuguesa, né? Por isso que a gente consegue falar mamãe e o americano fala mamai, por exemplo. Porque a gente pronuncia, muitos dos nossos fonemas saem pelas fossas nasais. É o caso aqui da palavra amam.
amam. Você vai falar, poxa, mas amam, Soraya? Não estou enxergando ali nessa palavra, neste amam, o nosso ditongo, eu só estou enxergando um A. Veja, quando as nossas vogais são seguidas aí deste nosso M, ou às vezes N também, M ou N na palavra tanto, por exemplo, o que acontece? O som do M e o som do N, foneticamente, não são Qual que é o som do M? M. Qual que é o som do N? N. Então, eu tenho M, N. Esse é o som do M e o som do N. Quando eles se juntam com o A, MA. Quando se junta com o A, o N, NA, certo? Esse é o som. Só que quando as consoantes M e N são colocadas depois de vogais, o que acontece? Elas perdem esse N, perdem esse M, e elas se transformam em quê? Em uma continuidade fonética da vogal anterior. Por isso que a gente fala mão. É como se tanto ou também, percebeu? A gente tem o quê? Uma continuidade, um prolongamento. Por isso que o som é o quê? É o som da vogal que se prolonga. Eu não escuto o som da consoante. O M, o N. Olha, gente, isso daqui é um negócio de fonética para você entender bem como é que funciona, tá? Então, a gente não escuta, a gente tem um prolongamento. Por isso que nós chamamos de ditongo nasal. Então, eu tenho aí, ó, mão. Por qual razão? Porque este som, ele é nasalado. Vai de novo. Man, percebeu? Fica Não é por isso que a pessoa que tá entupida fala desse jeito, igual o José Luiz da Atena, fala assim, né? Oh, meus amigos. Por qual razão? Porque o som não sai pelo nariz. Então, este é o som nasal. Guarde isso daqui, porque algumas bancas pequenas, por exemplo, que caem muitas questões de fonema, de fonética, de encontros consonantais, colocam isso daqui, ó, coloca esse AM, EM, ou seguido de N nas palavras, para o cara achar que aquilo ali não é ditongo, mas é sim. Tem o quê? Um prolongamento, e a gente não separa, não é sempre assim? Também, como é que eu separo? Também, não é assim? Quer dizer, aquele M que acompanha o A, ele tá ali grudadinho no A, ele não se separa. Então, preste atenção a estes pontos todos, ok? O ditongo é mais... Você tem que entender bem o ditongo, porque ele se replica muito nas questões de acentuação. Então, é muito necessário que você entenda bem isso daqui, ok? Vamos voltando aqui, Brasil, né? Brasil. Vamos falar do nosso segundo caso. Falamos do ditongo. Vamos falar agora do tritongo. O que é o nosso tritongo Brasil? Ó, de dois, tri de três, né? Mas se é tri, mas se é tri, é três, não é verdade? Olha lá, o que é o nosso tritongo? O tritongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal mais uma semivogal. Então, já tá aí. O que a gente vai ter? Presta atenção aqui, não se enrole. Tritongo, semivogal, semi, percebeu? Eu tenho que ter alguém que é forte. As duas são fracas, eu não posso abandonar nenhuma das duas. Não posso me juntar com essa e abandonar essa, tá vendo aí? Não posso, deixa eu ver. Não posso me juntar a essa ou o contrário. Ó, que eu consigo fazer, hein? Não posso juntar essa, também posso fazer isso, entendeu? Tem que estar como, ó, os três juntinhos. Essa é a ideia do tritongo. Vamos abrir aqui, ó, essa é a ideia do tritongo, não separar. Então, nós teremos a diferença aqui, já que não separa, não tem a ideia de crescente ou decrescente, a gente só vai ter oral e nasal. Então, vamos pegar, por exemplo, um chamado tritongo oral, aquele em que o som sai todo pela boca. Apaziguei. Tapa o nariz para testar, tapa o nariz. Apaziguei, guei, tá vendo? Não tampou o nariz coisa nenhuma ali, não saiu o som trocado. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, guei. Eu tenho semi mais vogal mais semivogal, tá aí, ó. O E ali é a nossa vogal, beleza. Mas também, Brasil, cadê? Pode ser o nosso ditongo, perdão, tritongo
nasal. E aqui eu vou colocar outra possibilidade. Palavra saguões. Eita, que ficou feio, peraí. Cadê? Tá aí. A palavra saguões. Ó, qual que é a outra representação de som nasal? O tio. Então, o som nasal, ele parte tanto do M quanto do tio. O tio também é nasal. Saguões. Percebeu? Saguões. Então, sai pelo nariz, é som nasal. Ok, Brasil? Vai lá. Separa aqui, o que a gente vai ter aqui? Mesma coisa, ó. Tá vendo? Temos aqui o nosso tritonguinho, beleza? Ó, vou colocar uma informação aqui importante. Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Vamos deixar isso aqui, ó. Lembrete, só para você não esquecer, porque eu falei ali no slide anterior, só para você guardar no fundo do seu coração, tá? Com a Janaininha ali no cantinho, falando para você, Brasil, não existe sílaba sem vogal, ok? Não existe sílaba sem vogal. Ok, então, ó, ditongo mega importante, tritongo marromeno, tritongo não aparece muito. Agora, hiatation, Brasil, hiatation, este daqui é importante. O que seria o hiato? Opa, preto. O que seria o hiato? O hiato, ó, aqui a gente não separa, viu? Encontro de vogais que não se separam. Tritongo também a gente não separa. Vamos colocar aqui, ó. Não separa. E agora? Agora o hiato. O hiato já é o contrário. O hiato é o encontro de uma vogal com outra vogal. Olha, botei uma letra de forma e uma letra cursiva. Vogal com vogal. Dois fortes ficam juntos? Nunca, né? Não ficam juntos. O que vai acontecer aqui, ó? Então, são vogais que permanecem em sílabas separadas. Então, são vogais que ficam em sílabas separadas. Vogais que ficam em sílabas separadas. Então, eu não junto. Isso daqui é muito clássico. Hiato. Hiato é uma separação. Não existe muita gente que fala isso. Ai, existe um hiato entre nós, ou seja, uma separação. As séries, Netflix, sou eu aqui fazendo propaganda, né? Netflix e Prime não sei das quantas, e Globo não sei das quantas, todas aquelas séries lá, Apple Play, blá blá blá. Não existem séries que entram em hiato. O que é um hiato, gente? São aqueles 9, 7, 8 meses malignos que te separam da sua série favorita do coração. Que você fica assim, como é que eu vou sobreviver com aquele último capítulo? Não é? Então é um hiato, é uma separação, inevitavelmente. Todas as vezes que alguém falar hiato, né? Há um hiato entre nós, separação. Há um vão, há um espaço. Beleza? E o que seria então? Vamos pegar aqui alguns exemplos para você. Intendation. Vou pegar uma palavra, já que, né, fui interrompida ali aquela hora que eu estava gravando, vamos pegar aqui uma palavra boa. Vamos pegar aqui, ó. Viadagem. Que palavra é essa, professora? Viadagem. A gente vai ter a separação como de viadagem. Olha lá. Viadagem. Não é assim? A viadagem? Professora, poderia ter sido uma palavra melhor. Pois é, mas é o que me veio à mente neste momento. Então, ó, o que eu vou ter aqui? Viadagem. Eita, Brasil, vou ter que repetir essa palavra várias vezes para você ouvir e entender. Você percebe o som do I claramente. Percebe? A, eu já falei para você que A sempre é vogal. Viadagem. Não poderia ser, professora, tudo junto, tipo, vadagem. Vadagem, não daria, né, gente? O som do I precisa ser ouvido. É viadagem. Meu filho, pare com essa viadagem.
Você entendeu? Essa viadagem não é é questão de fazer alguma coisa que, tipo, tá tudo errado, aquele negócio, mais ou menos isso. Mas você percebe que você ouve cada um dos sons. A gente está falando da questão de fonética, de fonema, de som. Então eu separo viadagem. Sim, eu consigo perceber cada um dos fonemas. Abre lá, ó. O que que acontece aqui, ó? Tá vendo, ó? Vogal e aqui, vogal. Não se juntam? Não, não se juntam. Precisa estar separado porque eu tenho que ouvir o som de cada um deles. Tá bom, vamos pegar aqui uma outra palavra. Eu sei que tem gente aí que já tá aí, né? Gente do mimizento que já tá aí, que precisa fazer, sabe o quê? Esse pessoal precisa fazer terapia. Precisa fazer terapia. Quem se aborrece com coisa pouca. Terapia. Terapia. O que que eu vou ter aqui, ó? Vai lá, Brasil. Ó, vogal e ó, vogal. Certo? Então eu tenho o quê, ó? Eu tenho o encontro de duas vogais que são fortes. Eu não posso separar, professora. Não posso separar. Tem que ficar juntinho esses negócios aí? Tem que ficar juntinho? Claro que não, gente. Eu tenho que separar. Veja, o que que a gente vai ter aqui? Quando são duas vogais fortes, a gente fala os dois sons, a gente ouve, inevitavelmente tem que fazer a separação. Não posso deixar junto. Se eu deixo junto, algum som se perde. Terapia. Alguém fala terapia? Terapia, que já foi... Não, terapia. A gente ouve cada um dos fonemas, dos sons. Então, aqui o I é ouvido. Cuidado. Sabe por quê? A gente vai ter uma regra de separação, de acentuação, que fala do hiato de I e do hiato de U. Perceba que aqui, a nossa vogal I, que é forte, ela não está sozinha, ela está acompanhada ali da consoante, não tem acento. A regra de acentuação é quando essa vogal, ela está lá livre, leve e solta, ou seguida de S. Não assim quando tem uma outra consoante. Então, não pode, professora, acentuar? Não pode acentuar. Não pode, tá? É só quando ela tá sozinha, em vogal sozinha ou seguida de S. Aqui não, ela tá acompanhada de P. Então não vai acento. É terapia. Terapia. Quando a gente ouve os fonemas, cada um separa. Quando um se perde ali no meio, não tem como, a gente tem que deixar juntinho, ok? Beleza? Então falamos aqui acerca dos exatos, ok? Agora, o que seria o dígrafo? A gente estava falando até então de vogal, né? O que seria o dígrafo? Vou fazer um resuminho aqui do ladinho para você entender. O que é o dígrafo? O dígrafo é o encontro, vamos dizer que são duas letras e um som. O dígrafo. Duas letras e um fonema. Isso é um dígrafo, tá? Duas letras e um fonema. Por que que eu tô falando dígrafo, letras e não consoantes? Porque a gente tem dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Vou te dar um exemplo, ó. Vamos pegar aqui um exemplo de dígrafo. Cadê? Peraí, deixa eu pegar a tinta. Um exemplo de dígrafo. A palavra assado. Assado é um exemplo de dígrafo, certo? Quando a gente olha aqui, ó, SS, você tem um único som, assado, certo? Assado. Ninguém fala assado. Não, ninguém faz assim, né? Tem uns louquinhos que fazem, mas não. Assado. Então, eu tenho duas letrinhas e um único fonema, uma representação fonética. Então, eu tenho o que nessa situação? Eu tenho um dígrafo. E eu chamo esse dígrafo de dígrafo consonantal, tá? Diferente de encontro consonantal, tá? Cuidado com isso daí. Deixa eu abrir aqui para você. Opa, abre. Cuidado, porque, ó, esse dígrafo, ele é formado por consoantes. Então, ele é consonantal, formado por consoante. Formado por consoante. Então, ele é chamado de dígrafo consonantal. Por exemplo, ó, aqui eu tenho, vamos pensar na diferença em letra. Letra, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. E fonemas. Quantos fonemas eu tenho aqui? Sons. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Por qual razão? Por causa do dígrafo. O dígrafo é um único som, certo? Então, há uma diferença de grafemas e fonemas, ou letras e fonemas. Esse é o nosso chamado dígrafo consonantal. Também pode existir, e aí a gente já falou, né, do ditongo, aquele ditongo lá vocálico, mas ele pode entrar aqui também com uma outra nomenclatura. Por exemplo, a palavra amém. Olha lá. Amém, certo, Brasil? Amém. O que que eu vou ter aqui, ó? Eu também tenho nessa construção, espera aqui, ó. Isso daqui, ó, também pode ser chamado de dígrafo. Professora, mas espera aí, para tudo aí. Você acabou de falar ali atrás sobre o ditongo. E agora você está dizendo que pode ser dígrafo? Sim. Por quê? Porque entra na mesma categoria. Eu posso chamá-lo de ditongo, né? Aquele ditongo nasal, identificá-lo. Ou ainda aqui pode ser esse dígrafo vocálico, porque vem de vogal, o som da vogal que se prolonga, tá? Então, eu posso entrar nas duas categorias, nenhuma da... Ah, mas qual seria a certa? As duas estão certas, depende de como vai ser abordado, beleza? Agora, então, eu tenho aqui o chamado dígrafo vocálico. Por qual razão? Porque eu tenho vogal mais M ou N. Então, esse daí é o nosso dígrafo vocálico. E aqui, professora, conta também amém? É como se fosse assim, não é? Ó, esse prolongamento aqui, ó, dá uma extensãozinha vocálica. É justamente isso o que acontece com o nosso dígrafo, tá? Então, são essas letras. Quais são os dígrafos mais comuns? SS, C, H, o que que a gente tem? LH, a gente tem esses dígrafos os mais comuns, tá? E cuidado porque, por último, ó, aqui nós temos duas letras e um fonema, certo? Por quê? Porque temos ainda o encontro consonantal. O encontro consonantal é o encontro de consoantes, certo? Ó, é o encontro de consoantes, encontro de consoantes, mas com fonemas diferentes. A gente não vai ter aqui o encontro dos sons, com os fonemas diferentes. Por exemplo, eu tenho duas consoantes e eu terei dois sons. 3 consoantes e eu terei 3 sons, ok? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma situação, ó. A palavra prato. O que eu tenho aqui, ó, na palavra prato, PR, é um encontro consonantal. Eu não tenho, neste caso, um fonema? Não. Tanto que a gente ouve, né? Parato, prato, para. Você ouve? Para. O P e o R. Prato. Você ouve cada um dos sons, eles não se fundem em um único som, como acontece, por exemplo, com chuva, certo? Aqui você ouve problema, problema. Você ouve o PR, você ouve o BL. Claro que ninguém fala assim, né, Brasil? Eu tô falando assim para você perceber, mas todo mundo fala problema. Você ouve os sons, os fonemas, eles não se juntam, eles não se fundem em um único fonema. Por isso tem gente que fala problema. Ah, problema, né? Porque não consegue falar o som, ou problema, ou como é que é? Problema. Tem gente que fala, né? Engole vários fonemas. Então, cuidado com isso daí. Aqui, a gente vai ter, então, essa separação que fica muito clara, beleza? Vai ficar muito clara. A palavra problema. Vamos pegar uma palavra, peraí. Ó, deixa eu pegar aqui uma outra que tenha mais, por exemplo, ó, estrelado. Olha aqui o tanto de encontro que nós temos em estrelado, Brasil.
Estrelado. STR. Olha o encontro consonantal que tem aí, gente. Estrelado. Tr. Percebeu? Tr. Estrelado. Você percebe todos os sons colocados ali? Cada uma das consoantes, estrelado. Cada uma delas você percebe. Percebeu? Percebeu? Vou te falar, muito legal perceber os sons. A língua portuguesa, ela se justifica muito foneticamente. Falam que a nossa língua é muito cantada. E de fato, porque ela é nasalada, porque ela é vocálica, porque a gente usa toda a nossa caixa vocálica aqui, esôfago, laringe, fossas nasais, céu da boca, a língua e etc. Tudo para comunicação. Isso enriquece muito o idioma e cria várias possibilidades de estrutura de palavras, até na formação de palavras. Combinado? Não acabou. Isso daqui foi só o começo. A gente ainda tem outras coisas para falar. Tem que entender bem isso aqui para falar de acentuação. Combinado? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos aqui, ó, já no nosso próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.